Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com a Ju. Hoje eu tô com um convidado super especial, Caio Tonê, que é sócio fundador aqui da W1 Capital e também um dos diretores do Grupo W1. Caio, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Tô super feliz de você estar aqui com a gente, tomando esse café, conversando. Me conta, você é de São Paulo mesmo? Ou você... Da onde você veio? Da onde que eu vim, né? Onde começa a história? Onde começa a história? Primeiramente, muito obrigado, viu, Ju, por me convidar. Tanto convidado legal que você tem aí. É tão legal também de estar aqui contando um pouco da história. Tanta coisa pra conversar também, né? Enfim, acho que essa meia hora aí vai até ficar pequena. Mas vamos lá. Bom, eu não sou de São Paulo, tá? Eu sou do interior do Paraná. Eu sou de Campo Mourão, uma cidade aí de 100 mil habitantes, então... bem focado em agro e tudo mais. E vim parar aqui em São Paulo, né? Estamos aqui essa agora. Essa galera do Sul que vai parar em São Paulo, essa né? Essa galera do Sul, né? Esse pessoal do Sul que vai invadindo... do Sul invadindo São Paulo. Invadindo São Paulo. Mas é isso. Então, tô aqui faz 10 anos agora. Olha faz só. 10 anos já que tô aqui em São Paulo. Que legal. Não, muito show. E eu vi que você foi atleta de natação, né? Como é que foi essa história? Você sempre teve esse sonho? Não. Como começou? A história da natação é muito legal porque, primeiramente, né, é por causa da natação que eu vim aqui pra São Paulo, né? E foi por causa da natação que eu fui no mercado financeiro, né? Mas, antes de mais nada, eu sempre fiz muito esporte, assim, vários, sabe? E a natação sempre foi o que eu mais fui me destacando, enfim, era aquela coisa engraçada, assim, né? Eu lembro que eu nadava super bem, quando era... menininho mesmo, tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, e eu lembro que eu ficava assim, não, mas eu quero andar de skate. Eu ficava, poxa, e o professor de natação falou assim, não, você tem que treinar, porque você se destaca, né? Vai pra esse lado. Eu quero andar de skate. Eu andava de skate, jogava tênis, lutava judô, fazia natação, e muito, muito inspirado, né? E também colocado isso na minha rotina para meus pais. Meus pais também, minha mãe já fez atletismo e meu pai, né, era atleta de atletismo, meu pai handball. Então ele sempre veio da família, assim, essa coisa de ser atleta. Mas, poxa, pra mim, assim, ser nadador, né, ser um atleta é que moldou minha vida inteira, assim, Ju, de verdade, moldou minha vida inteira, que permitiu eu construir, né, toda essa parte do mercado financeiro, mas, pô... esporte pra mim é a vida, assim, mesmo, de verdade. Legal. E aí, como é que o atleta de natação foi parar no mercado financeiro, então? Boa. Como é que foi essa transição? Foi muito legal. Assim, até tem um ponto anterior, né? Quando eu vim pra cá, eu vim nadar, poxa, quando eu cheguei em São Paulo, eu tava treinando em Curitiba, tá? Eu saí de casa que tinha 15 anos de idade. Então eu saí de casa muito cedo, 15 anos de idade, fui pra Curitiba, treinava lá e... veio a oportunidade de eu começar a treinar aqui em São Paulo com os ídolos da minha vida, assim, né? Assim, poxa, na época eu treinava junto com o Nicolas Santos, que né, era o maior ídolo meu, então até um abraço pro Nicolas aí, que eu sempre falo dele. A gente vamos trazer ele um dia aqui também. Ele aqui, ó, Nicolas. Está convidado já. Não tá convidado, ele tá convocado a vir aqui. Tá convocado a vir aqui, porque o Nicolas é um cara excepcional e também o Nicolas tem muito participação, né? Também na minha vida no mercado financeiro, me inspirou muito. Então, ele até falei já na palestra da W1 que o Nicolas me inspirou bastante a vir pro mercado financeiro. Mas, enfim, nessa ocasião, poxa, eu era moleque ainda, tinha 18 anos de idade, né? E veio essa oportunidade de eu treinar com o Nicolas, com o Thiago Pereira, com o Luiz Pedro Pereira, Pepe, o grande amigo meu, Thales Cerdeira, só esse pessoal assim, pesado na natação, né? Sim, e foi muito legal que eu abracei essa oportunidade, vim aqui para São Paulo e que é legal, qual que foi o momento que as coisas começam a se juntar? Nadador, atleta no geral, ele não vai ter uma carreira até os 70 anos de idade. Sim, né? É que nem a modelo também, né? Eu entendo um pouco disso, porque... Exatamente. Chega uma hora que também não é... a não ser, claro, que você acabe se consagrando e consiga, né, construir uma personalidade que... Por exemplo, você vai ser uma Gisele Bündchen, que vai trabalhar até os 90, 100 anos de idade, né? Eternamente, né? Exatamente. Mas é muito difícil, né? Porque o corpo, ele tem um limite também, né? Que ele aguenta se manter naquele formato, né? Tem um limite, até porque todo esporte, eu falo que é o esporte de alto rendimento, né? O alto rendimento, ele não necessariamente é a coisa extremamente saudável. Sim.
Porque você tem um desequilíbrio na sua rotina também de você buscar muita performance. E se você busca muita performance, obviamente, você vai ter uma vida zen. Se você equilibra, você faz esporte, você tem... É incrível, assim, pra mim, toda criança tem que virar atleta, porque molda a vida de fato. Mas você não tem aquela vida zen de, eu vou treinar, agora eu tô cansado, vou descansar. Não existe isso. Você tá descansado, você vai treinar mais um pouco. Tá doendo, você vai treinar mais. Você tá um pouco doente, você vai treinar também. Você tá triste, você vai treinar. Tá feliz, você vai treinar e tudo importa, né? Mas é legal que molda também muito, né? Então, nessa ocasião, como eu comecei a treinar com esses grandes atletas, né? Olímpicos, recordistas mundiais, poxa, são pessoas muito bem-sucedidas, né? Mas sempre via eles falando de investimentos. Então, aquela coisa de criança, né? Que você vê filme e tudo mais, você fica assim, não, esse negócio de mercado financeiro é que eu devo achar legal, porque né, toda coisa essa de atmosfera, filme, coisa de filme do mercado coisa de gente bem-sucedida, né? É uma coisa meio... Exatamente, aquela coisa meio sonho de criança, sabe? Sim. Mas eu percebi que não era, porque eu comecei a ficar mais próximo desses atletas, entender mais o que estavam falando, eu ficava com o Nicolas assim no carro. E aí, o que você investe? Como que você compra ações? Você compra ação? Como que é? Ele Caião, tal, assim, fui me explicando. Isso me inspirou muito e fez eu começar a aprender muito sobre o mercado. E eu sou meio nerd nessas coisas de mercado, assim, quando eu gosto do assunto, eu começo a estudar muito e focar muito naquele assunto. E foi aí que eu pensei, poxa, não dá para ser atleta para sempre. Em algum momento eu preciso fazer uma transição. E eu estava num momento que eu queria também buscar mais liberdade, assim. Eu queria alçar meus próprios voos, assim, sabe? E eu sabia que se eu fosse... Eu comecei a sentir muito que se fosse do mercado financeiro, muito provavelmente eu alcançaria esse objetivo meu. E quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu ponho essa coisa muito na cabeça mesmo. E aí foi que eu comecei a estudar muito. E em determinado momento, eu pensei assim, poxa, esse aqui é o momento de eu passar de ser atleta para mercado financeiro, né? Enfim, daí tem muito mais história. Mas foi isso, sabe? Foi por causa dos outros atletas que me inspiraram muito, sabe? E aí você começou no mercado financeiro como? Você trabalhava como assessor, como consultor? Como foi essa... Vamos lá. Primeiramente, eu falo que eu comecei daquele jeito errado, né, pessoal? Eu comecei fazendo day trade. A quantidade de gente que começa fazendo day trade, assim, gente, é que eu acho que o pessoal se empolga muito e aí já começa lá a querer operar, querer, né? E, obviamente, eu perdi muito dinheiro, né? No início. Que não tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre digo que foi um estudo pra mim. Foi literalmente um estudo, por quê? E eu não fui tão afobado. Mesmo que eu tenha me dado mal no day trade, até que bom que eu me dei mal porque eu tô aqui, eu acho que eu prefiro muito mais estar aqui do que qualquer outra coisa. Mas eu sempre pensei muito que eu tinha que estudar a base também. Então não fui só ali, vou olhar aqui como que faz. Foi totalmente inconsequente, né? Não fui inconsequente. Eu pensava muito, até eu lembro fazendo resuminhos assim, Ju, de o que é um CDB, o que é uma LCI, LCA. Eu comecei pra parte que eu odiava na época, que era renda fixa, porque não é nada mercado financeiro na cabeça de uma pessoa que é de fora do mercado financeiro, né? Acha que é muito mais bolsa do que outras coisas, né? Só que, na verdade, até uma coisa que é interessante a gente sempre entender, que tudo que existe no mundo deriva exatamente de taxa de juros, de renda fixa, que é essa de dívida, né? A dívida é que cria equity, a dívida é que cria valor. A dívida que manda. A dívida que manda, exatamente. Até porque um cálculo de valor de uma empresa também tem a ver com taxa de desconto, com a alavancagem que ela tá, enfim, tem um monte de coisa que depois volta para renda fixa, que é dívida no final do dia. Sim, né? Mas, exatamente. Enfim. E aí eu estudei muito sobre todos os aspectos, e aí chegou um dia, eu disparei alguns currículos assim, né? E eu lembro muito bem, exatamente, de me ligarem aqui da W1. Oi, Caio, tudo bem? Então a gente viu seu perfil, gostamos do seu perfil, e a gente vai fazer um painel aqui, né? Vamos fazer um painel. Você fala inglês? Falo. Então tá. Você pode semana que vem? Posso, tal dia. Então tá, fechou. E aí foi que eu me deparei, tava eu numa sala ali com um monte de gente, fazer uma... né? Eu não conhecia ainda. Fiz aquela pergunta, você conhece a W1?
Conheço, nossa, conheço com certeza. Tô estudando até o case de vocês, certeza, né? Não, mas na época de fato não conhecia, que eu disparei um monte de currículo, daí, por acaso, né, vim parar na W1, na época para ser consultor financeiro. Então eu comecei tudo entrando e foi curioso. Por que eu gosto também de falar desse ponto? Porque eu lembro certinho, até quem fez minha entrevista, quem me contratou foi o Ricardo Molo. Então, primeiramente, um abraço pro Ricardo. Viu, Ricardo? Muito obrigado, tá? Gratidão. Gratidão por ter dado essa oportunidade aqui. E é muito legal, pô, até hoje a gente trabalha junto, né? O Ricardo, nosso, né, responsável por toda a parte de expansão aqui da empresa, então um cara excepcional. E aí, nessa ocasião, ele me falou o seguinte, sabe por que eu te chamei você? Porque você é atleta. E quem mais se dá bem aqui, no meu time pelo menos, são atletas. Então, olha que interessante, como as minhas escolhas de natação, né? Pô, me esforçar, vir pra cá, tudo mais, trouxeram aquela sementinha do investimento. E por eu ser atleta naquela época, também trouxe meu primeiro trabalho no mercado financeiro, que foi ser consultor financeiro na W1. Sim, exato. Não, é muito legal essa sua trajetória e justamente isso que você falou sobre as tuas habilidades de atleta, como você acaba aplicando, né, na sua carreira no mercado. Quais você diria que foram as principais, assim, o seu diferencial como profissional no mercado financeiro através do seu histórico de atleta, é engraçado falar, né? Lembra do meme? Lembra um meme? É histórico de atleta, é muito bom. Não, mas é verdade, histórico de atleta, né? Como esse seu histórico te moldou para o mercado financeiro, que você acha que são valores que você trouxe para sua carreira e que te tornaram um profissional de sucesso. Vamos lá. São alguns, tá? Eu vou destacar 3 principais, tá? 3 principais. E quando a gente fala sobre atleta, assim, é de verdade mesmo. Você tem que treinar com muita dor ou muito bem. Você tem que aceitar a consequência dos seus atos. Então, se você se desregulou em alguma coisa, você vai ter que aceitar aquela consequência do que você escolheu. Se dormiu tarde, vai treinar mal outro dia. Então, você tem que ter uma rotina muito regrada, você tem que ter foco, tem que ter disciplina e tem que ter resiliência. São os 3 principais pontos que a natação, ser atleta, trouxe de melhor para minha carreira. Então, primeiro ponto, essa parte do foco, tá? Se você não tem foco, se você não sabe o que você quer, de fato, muito provavelmente, você vai para um monte de lado e não vai fazer nada bem. Sim. Segundo ponto, disciplina. Não adianta você ter foco, saber onde você quer chegar, se você não consegue manter uma rotina de estudo, uma rotina de padronizada assim mesmo, que vai te dar, né, de estudo, de entrega no trabalho e tudo mais, que vai te levar àquele foco que você tem. E não adianta nada também se você tiver mesmo o maior foco do mundo, disciplina, ser super constante, se você não tiver resiliência. E a resiliência é um ponto extremamente crucial, tanto na carreira do mercado financeiro, quanto também no esporte. Por quê? Principalmente quando você começa uma carreira mais comercial, que foi o meu caso, você vai ouvir não, mas você vai ouvir assim, muito não. Mas muito não mesmo. E começa a te colocar para baixo, se você não tiver resiliência de você olhar e falar assim, não, esse não, daqui a pouco vai me dar um novo sim, e ver oportunidades, né? Então esses 3 principais pontos aqui moldaram totalmente a minha carreira no mercado financeiro. Legal. E ainda moldam. Ainda moldam, né? E hoje, como é a sua relação assim com o esporte? Mesmo tendo essa carreira agitada no mercado financeiro, que eu vejo às vezes muitas pessoas no mercado têm dificuldade de manter ainda uma vida ativa fazendo um esporte, né? Equilibrando as diversas áreas da vida, porque a vida no fim não é só trabalho, né? Também a gente tem que ter nossos momentos de lazer, nossos momentos de cuidar da saúde. Como você faz esse equilíbrio? Porque eu acho que muita gente tem essa dificuldade, né? De equilibrar isso tudo. Isso é uma coisa que, assim, pra mim, isso é o Caio, tá, pessoal? Mas acho que também funciona pra muitas pessoas. Se eu não tenho uma rotina que eu encaixo o esporte, de verdade, eu não funciono. É muito maluco, porque a gente acha que um momento... se você separar 1 hora do dia pra você fazer esporte, você vai ficar mais cansado, vai perder tempo. Mas, na verdade, isso eu sinto muito comigo e eu sinto muito mesmo. Primeiro ponto, respondendo. Eu faço esporte todos os dias, de segunda a domingo,
tá? Caraca. E assim, eu tenho que fazer. Por quê? Poxa, a rotina é muito cheia de coisa e é muita coisa mesmo que a gente tem que fazer, coisa a entregar, áreas diferentes, tem que pensar em muitas coisas distintas. E o esporte, pra mim, me dá muita clareza mental, assim, é como se fosse aquele momento de limpar a mente. Porque quando você tá fazendo esporte, tá? No meu caso, eu treino muito na academia, mas também eu nado e no final de semana eu tento correr, tento fazer alguma coisa assim. E além disso, eu atrelo ao esporte também a parte de meditação. Então, essas duas coisas juntas pra mim é o que fazem aquele momento de eu tirar um pouco as coisas da cabeça, porque senão você fica pensando em um monte de coisa e não pensa em nada. E não consegue fazer nada também, né? Vai acumulando na cabeça, né? Tem que ter um momento de limpar, Tem né? que ter. O pessoal fala muito sobre eu vejo muitas pessoas falando sobre aquele ócio criativo, né? Sim. Então, esvaziar um pouco a mente pra você conseguir criar novas coisas. Quando eu não faço um esporte ou não medito, eu sinto que eu não consigo criar, que eu fico muito mais estressado. Porque o próprio esporte libera, né, endorfina, libera hormônios que são fundamentais até para você conseguir ter foco, disciplina e resiliência. Então, para mim, tudo isso se une e não tem jeito de eu ficar sem esporte no dia a dia. Para mim brinca igual comer e dormir pra mim, entendeu? Tem que ter. E não é brincadeira, é sério mesmo. Quem me conhece, quem vê minha rotina no dia a dia, sabe que é exatamente assim. Né? E às vezes não precisa também todo dia estar super performando assim, nossa, super bem, treinando aquele treino incrível. Não, às vezes é meia horinha que você faz uma esteira, que você dá uma corrida, ou que você faz uma coisa bem simples, já pra mim molda e muda meu dia. Sim. Então eu ainda, todo dia, eu faço alguma coisa pra Legal, é super importante, né? E falando um pouquinho agora voltando aí para transição de carreira, porque tem muita gente que tem vontade de trabalhar no mercado financeiro, que nem você veio de outras áreas, né? Não necessariamente são pessoas que estudaram economia, eu sei que estudou administração, né? Exatamente. Também para trabalhar no mercado. Mas que dicas você daria para uma pessoa que está numa outra área e tem muita vontade de fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro? Por onde ela pode começar? O que ela pode fazer? Acho que a primeira coisa, por que você quer ir pro mercado financeiro? É uma pergunta muito importante, né? Porque assim, não é ganhar dinheiro fácil, Exato. você não vai, não tem dinheiro fácil, você tem uma coisa errada aí, você tem uma coisa errada, né? Mas eu falo que assim, até falando sobre dinheiro, né? Ganhar dinheiro fácil é quando você ganha dinheiro fazendo o que você ama. Isso é o único dinheiro fácil correto que existe, tá? Primeiro ponto é esse. Mas é primeiro que você tem que se perguntar, por que eu quero o mercado financeiro? Foi o que eu fiz. Eu me perguntei de verdade, eu até duvidei de mim. Não duvidei de mim assim, eu não sabia que eu ia conseguir isso. Não, eu duvidei assim, Caio, esse negócio que você tá pensando aí é coisa de... Tá vendo muito filme aí. Tá vendo muito filme, tá querendo, né, ter uma vida de glamour, de glamour, de não sei o quê. E, de fato, não era. Porque eu comecei, e aí o que eu fiz, tá? Como eu pensei assim, poxa, por que eu quero o mercado financeiro? Não sei. Eu acho que eu gosto muito, mas vou fazer o quê? Vou começar a ver vídeo, vou começar a estudar. Eu comecei a ver também muitos vídeos de carreiras de mercado financeiro. Porque uma coisa é você querer ir para o mercado financeiro, ter certeza disso. Outra coisa é saber qual tipo de carreira que você vai seguir dentro do mercado porque financeiro. São muitas, né? Então, você pode trabalhar com fundos, você pode trabalhar em banco, você pode ser assessor, você pode... Tantas opções, né? Para começar, que só você olhar os dois lados, vamos chamar assim, ir mais para... ou vou para a parte da frente, assim, de vendas, ou vou back-office. São perfis totalmente diferentes de pessoas, né? Totalmente diferentes, né? Então, primeiro, por que você quer mercado financeiro? Veja vídeos, estude, mas não estude assim, não precisa estudar porque é muito amplo também, né? Mas estude as carreiras que existem. Sim, acho que é um bom ponto de partida, isso. Primeiro ponto. Porque aí, poxa, você vai entender o que um consultor financeiro faz, o que um assessor de investimentos faz, o que um gestor de fundo faz, o que alguém um programador dentro do mercado financeiro faz. Você pode ser um cara mais de tecnologia, por exemplo. Sim. Então, vejo que cada um dos... Lógico, assim, a pessoa não precisa ser tão ampla assim, né? Mas que cada uma das profissões fazem no mercado financeiro, aí sim, que eu acho que você passa para o segundo ponto, que para mim é crucial. Começar a estudar de fato, já entender como é a profissão, estude para onde ela vai, quais são as opcionalidades dela na carreira. Quais certificações precisa ter? Quais certificações precisa ter.
E aí, um terceiro ponto é, se você tem certeza, se é o que você deseja, se de fato é o que está dentro do seu coração e te move, vai para cima. Uhum. Vai para cima, porque o mercado financeiro tem muito disso. O mercado financeiro é muito focado em performance, muito focado em entrega. Sim. E você só vai performar e entregar o que você literalmente está amando fazer. Sim. Então, para mim se você ama aquilo, tem clareza nisso e é o que você quer, se joga, que aí é só transitar e ir para cima. É isso aí, o que eu falo também, né? Porque eu tinha uma época que eu tava ainda, né, no início da carreira de mercado e eu às vezes me desesperava também porque o mercado é uma coisa gigantesca, né? Tem muitas coisas que você pode estudar. E assim, obviamente, todo profissional de mercado é importante saber o básico, mas eu achei incrível isso que você falou de você sabendo qual exata a carreira dentro do mercado você quer seguir, porque aí entra uma coisa meio que nem médico, assim, sabe? O médico, todos têm a base da medicina, mas um vão, sei lá, para endocrinologia, outro vai para oftalmo, porque são áreas que acabam focando em coisas muito específicas, né? Exatamente. Então, achei muito legal, acho que é muito importante, é uma ótima dica de você conseguir direcionar e não se perder nesse mundo, porque realmente é muita informação e você às vezes pode se desesperar, né, por não estar sabendo tudo o tempo todo e realmente são focos, né, que você pode, pode ter. E aquele negócio do autoconhecimento também, cada vez se conhecer mais. Por que eu tô desejando isso? Né? Por que eu tô querendo isso? Então, mas isso faz parte da jornada, do aprendizado. Sim, né? Exato, exatamente. E você, na sua vida pessoal, como é que você organiza suas finanças no seu dia a dia? Vamos lá, né? Primeiro que é uma doideira, né? Assim, poxa, conseguir conciliar a organização da vida financeira com o trabalho que exige tanto e também com toda a rotina, é muito importante que você tenha muito claro quais são os objetivos. Eu acho que é muito parecido com a carreira, tá? O jeito que eu vejo minhas finanças é muito parecido com a carreira em si, assim. Poxa, onde que eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? O que eu vou fazer para alcançar isso? Para mim, o primeiro ponto é esse. Você tem que saber onde que você quer chegar. Ah, eu quero ter tanto de investido, mas investido. Por que você quer ter isso investido? Sim. Porque eu até falo para todo mundo isso. Ninguém tem dinheiro guardado para ter. Sim. Né? Você tem que saber qual que é o seu objetivo atrás daquilo ali. Por quê? Eu tenho muito isso na minha cabeça. Se eu tenho um objetivo claro, eu consigo muito mais facilmente abdicar de prazeres de curto prazo, que é fazer uma compra ou fazer, sei lá, fazer uma coisa que foge assim do seu padrão de vida financeira às vezes. Porque você se abdica desse curto prazo porque você sabe que você vai conseguir organizar, né, ter aquela estrutura daquele longo prazo. Né, às vezes nem é tão longo, mas às vezes assim, poxa, eu vou deixar de ir nesse restaurante hoje aqui mais caro porque eu tenho uma viagem muito importante para ir no final do ano aqui com a minha noiva que a gente quer, poxa, ir para tal lugar. Então, para mim isso é muito, muito importante. Você tem que ter um porquê que você está poupando, porquê que você está abdicando no curto prazo, aonde você vai chegar. Né? E aí a gente usa muito todo o software que a W1 dá pra gente, né? Nossa, se vocês não conhecem ainda o software da W1, é incrível demais. E não tô fazendo... Não é pessoal, nem propaganda. A gente, né... Não é... a gente como é que é aquela expressão? A gente suspeito demais, mas assim... mas a gente é muito fã da tecnologia, realmente. Então... muito... Não, mas é verdade mesmo, pessoal. Assim, é incrível, porque é o que eu falei. Como você... No dia a dia é muito difícil controlar. Sim. É muito difícil. Você não perde, consegue. Né? É muita coisa pra anotar, pra controlar. Começar que você acaba tendo um monte de cartão de crédito. O banco vai dando cartão de crédito. Não sei o que. Daí você tem conta disso, daquilo, aquilo outro. Se você não tem um planejamento, uma ferramenta que te auxilia a ter esse planejamento, é muito difícil você controlar. Porque não dá pra controlar no Excel ali nas coisas. Então, de verdade mesmo, não é... Confiem, pessoal. Não é uma propaganda, mas também serve propaganda. Então, uma propaganda aí do coração, do né? Do coração. Caio, pessoa física falando. É isso. Muito bom. E falando agora, além do planejamento financeiro, né? Mas também na parte de investimentos. O que você considera que é uma boa carteira de investimentos hoje? Assim, uma pessoa que está montando uma carteira, o que você acha crucial ela ter em mente? Beleza, vamos lá. Primeiro ponto, tá? Não comece. Às vezes as pessoas querem começar já nos investimentos que dão mais emoção.
Igual eu comecei a errar, tá? Então eu estou dando um exemplo de você. Ele errou pra você não precisar errar, entendeu? É esse que é o negócio. Então, assim, acho que antes de mais nada, também tem a ver com o que eu falei no ponto anterior, tá? Acho que primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Porque uma carteira, a gente que monta os portfólios aqui, né? Eu que aconselho muito a mesa de operações como montar o portfólio, auxilio como um todo, auxilio muitos clientes. Eu sempre falo exatamente essa frase que eu falei na pergunta anterior. Eu falo para todo cliente, todo mundo que eu converso, você não tem dinheiro por ter. Você tem algum objetivo com esse dinheiro. Então, o primeiro ponto, antes de começar a carteira, é quais são os objetivos. Aí a gente começa a montar a carteira. Mas, se a gente fosse falar de um modo de vista mais geral, para mim, uma carteira de investimentos ela tem que ter uma reserva boa, tá? Uma reserva financeira boa. Essa reserva, a gente fala muito de reserva de emergência. Só que não é só emergência, também é oportunidade. Sim. Porque se você tem uma carteira, uma reserva boa, quando as ações caírem, acontecer alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa no caminho sim, porque a ação cai, a ação sobe, e assim vai, e abre oportunidades. Você consegue ter uma parte disso, você pode comprar ações mais embaixo. Pode comprar, que seja um investidor de criptomoeda, comprar criptomoedas mais embaixo, pegar fundos imobiliários mais descontados. Então, o primeiro passo, Ju, é ter uma reserva bem estruturada em um lugar seguro, muito seguro, tranquilo e com alta liquidez. E aí depois você vai montando outras caixinhas. Aquela caixinha no médio prazo, que vai ser ali uma renda fixa vinculada à inflação em até uns 5, 8 anos. Curto, médio e longo prazo depende também muito da pessoa que a gente está falando. Tem perfis e perfis, né? Exato. E objetivos, mas montar também uma parte de renda fixa robusta, interessante, né? E aí entrando para essas caixinhas. Então você vai construindo, é como se fosse construindo uma... É como se fosse uma casa, né? Você tem a edificação, você tem que criar, né, as edificações para você conseguir subir os pilares. Exato, como é que é? Sustentação, que é o básico, o início de tudo, para daí você conseguir construir a casa. Exatamente. Né? Então, seria isso da renda fixa. E aí você começa a entrar em alguns fundos multimercado, que já vão entrar um pouco mais de renda variável, mas não é... né? Lógico, tem fundos multimercados que são muito agressivos, mas na sua maioria, o que eu quero dizer, são aqueles mais estáveis, que vai diversificar um pouco também no exterior e assim vai. E aí você vai agregando um pouco mais de risco, né, na carteira. Então, é montando aos poucos o portfólio. Mas, antes de mais nada, é saber seu objetivo. E aí você vai lapidando. Eu não quero também falar muito em investimentos específicos. Não tem nem como. Para o pessoal não ficar tão enviesado também, né? Não tem nem como, até porque são perfis diferentes, né? Tem pessoas mais conservadoras, pessoas mais agressivas, então não dá para você falar um investimento específico, né? Não tem... Mas eu vou te falar uma coisa mais geral, que não tem muito a ver com a pergunta, mas é uma coisa que eu sempre faço todo mundo pensar. Geralmente, as pessoas que têm uma carreira mais estável, concursado, um funcionário público, ou uma carreira muito estável assim, tendem a querer carteiras mais conservadoras. Engraçado, né? E pessoas que têm uma vida mais arriscada, são empresários, tá alavancado na PJ e tudo mais, querem ter carteira de ação, carteira super agressiva. Só que, pessoal, isso é um conselho meu. Façam ao contrário. Por quê? Lógico, perfis, mas geralmente, se você tem uma carreira muito estável, você tem que buscar risco em algum lugar para você ter um longo prazo melhor. E você pode se dar essa liberdade, né, de arriscar mais, porque você tem mais garantias no futuro, né? Você tem mais certeza do seu dia de amanhã, né? Exatamente. Agora, você não tem até a própria reserva de emergência, né? Até o tempo que você vai ter investido ali de valor de custo mensal, depende muito também da estabilidade do seu trabalho, né? Pessoas com trabalhos mais estáveis não necessariamente precisam de reservas de 1 ano. Às vezes menos já... Precisa de 3, 6 meses, dependendo do tipo de... tipo de trabalho que a pessoa tem, às vezes entre 3 e 6 meses tá ótimo. Exato. Se a pessoa é empresário, se tem um autônomo, daí eu diria de 8 a 12 meses. Exato. Né? Então, assim, isso, lógico, depende de caso a caso, mas acho isso que é interessante. Esse perfil meio geral, eu pensaria muito nisso também antes de começar a investir, porque geralmente quem gosta de risco na vida, né, fora dos investimentos, porque já é um investimento, você precisa pensar isso, né? Poxa, se você tem uma empresa, a sua empresa já faz parte do seu portfólio de renda variável. Sim, e ela acaba sendo exatamente, né, um investimento. Porque até uma coisa que você tem que ver como empresário é se o retorno que você está tendo da sua empresa está pelo menos ultrapassando o CDI e a Selic, né? Que é o custo de oportunidade. Exatamente. Né? Senão também você está correndo muito risco para ter um retorno que não é
não é compatível, né? Melhor então não ter a empresa deixar o dinheiro investido num Tesouro Selic do que às vezes ter... Exatamente. Claro que aí, né, a empresa, ela, no início, não necessariamente vai dar lucro. Aí é questão de você conseguir identificar que é um negócio que vai, no futuro, te gerar um retorno muito bom, né? Isso mesmo. Mas acho que é isso é bem importante. É importante olhar isso. E agora, falando um pouquinho mais também sobre seus hobbies, coisas que você gosta de ler, assistir... Qual que é o seu livro favorito? Meu livro favorito? Eu tenho um livro favorito, mas assim, quando você falou livro, eu pensei na hora de um filme que eu gosto muito. Então eu vou falar, posso falar o livro e o filme? Pode, fica à vontade. Então tá, vamos lá. O livro, eu gosto muito do livro que é de um cara do mercado financeiro, tá? Mas não necessariamente vai remeter só ao mercado financeiro, que é o livro... Principles, do Ray Dalio. Ray Dalio, pessoal, só para quem não sabe, é um dos maiores gestores de fundo de investimento do mundo. Sim. Só que esse livro, ele diz muito sobre os princípios para a sua vida como um todo. É excepcional esse livro, de verdade, é incrível, assim. Então, leiam. Já anota aí, põe aí na listinha de compras. Anota aí. Do Ray Dalio tem mais um monte de livro. Tem outro livro dele muito legal, que é Princípios para lidar com o ciclo do mercado, mas desse é muito para o mercado financeiro. O Princípios mesmo conta um pouco da história dele, e é uma história muito inspiradora também. Acho que isso é legal, pessoal, porque mostra o que foi ele empreender no mercado financeiro. Dar com a cara na parede, depois se erguer, e tudo que ele ganhou de conhecimento com isso. Mas eu queria estender para um filme, que daí, assim, eu sou muito apaixonado por esse filme. Claro, pode contar. Conta o filme. Que é engraçado. Isso é muito mercado financeiro mesmo, mas para mim todo mundo tem que ver esse filme, que é A Grande Aposta. A Grande Aposta, pessoal, esse filme eu já assisti acho que umas 10 vezes, assim, não tô brincando, assim, eu gosto muito desse filme mesmo. Mas é um bom filme mesmo. É um bom filme e é legal, porque eu quis também mencionar ele. Porque ele é um filme que transforma um evento que foi muito fatídico no mercado financeiro, que foi a crise de 2008, né? Mas mostra os bastidores disso. E traz uma forma mais hollywoodiana, assim, ensinamentos sobre o mercado financeiro. Então eu recomendo essas duas coisas. Desculpa fazer essa... né, ser folgado aí como seu convidado, dar essas duas recomendações. Não, mas é muito legal, viu? Mais informações você der pro pessoal que tá assistindo, melhor ainda, essas duas né? são muito legais e é um filme que ele retrata muito isso, assim, como que foi, e também retrata uma figura muito curiosa no mercado financeiro, que é o Michael Burry, que é um grande... É curioso isso, né? A história desse cara também é muito interessante, porque ele é médico, na verdade, e ele virou gestor desse fundo. Nossa, deu até branco no nome do fundo, mas enfim, não lembro agora. Mas ele... Não é que ele previu essa crise no mercado financeiro norte-americano, essa crise de crédito que aconteceu. Ninguém tinha levado a sério. Ninguém levou a sério. Ele começou a apostar contra, ele ficou muito tempo apostando contra, até que ele se deu muito bem, né? E poxa, ele é até hoje um investidor muito conhecido e muito polêmico. Sim, às vezes ele solta umas frases, fica todo mundo apavorado, né? Falando, é outra previsão dele, meu Deus. E aí, mas é interessante, essas duas recomendações aí ficam aí pro pessoal, viu? Legal, Caio. Bom, e pra gente ir encerrando, uma mensagem final, eu sempre tô falando para todos os meus convidados, que tem um público muito jovem que me segue, o que você daria de mensagem principal para esses jovens que têm vontade de começar no mercado financeiro e querem ir longe, que nem você foi? Olha, primeiro, se tem alguma coisa, se tem o trabalho no mercado financeiro, seja onde for, que te deixa muito apaixonado, que faz você sentir vivo, e é alguma coisa que você percebe que você tem uma mínima habilidade para aquilo, né? Eu falo mínima porque as habilidades se aprende aos poucos, você lapida elas aos poucos. E você está com aquele receio, aquele medo de tomar esse passo, né? Medo de buscar esse risco, esquece. Vai para cima do risco, abraça mesmo essa opcionalidade, essa oportunidade e vai se joga mesmo, sabe? Eu sempre me jogo em tudo que eu faço, me jogo muito, né? Lógico, sempre planejando as coisas, mas se jogue e faça aquilo que você
mais apaixonado, faz-se vivo mesmo, porque é isso que vai fazer você ter sucesso. Exato. Muito bom. Caio, muito bom, foi muito bom o nosso papo. Obrigada a topar conversar comigo hoje. Espero que você tenha gostado também, tenha tomado um café. Tava bom o café? Tava maravilhoso o café. Obrigado, viu? Você viu? É café com a Ju e tem café mesmo de verdade, viu? Bom, obrigada, Caio. E vocês de casa, lembrem de deixar o like, comentário, compartilhem e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!